Está no ar, Verdades e Mentiras, o podcast Aldim que visa esclarecer e discernir assuntos relevantes e atualizados na retidão da palavra pura. O podcast Aldim. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Nesse 10º episódio, vamos com o tema o avivamento genuíno. Antes de começar, vamos cumprimentar os irmãos que dão o prazer de estar conosco, mais uma vez na nossa bancada, o irmão Roberto Flávio, a irmã Maria Pacheco, nos bastidores, o irmão Lucas Mascarenhos, o irmão Breno Oliveira, não vamos esquecer do irmão Breno Oliveira também, e eu, Gilsomar Fonteiro, cumprimento você que dá o prazer da sua audiência, que está sempre conosco, nos prestigiando, dando seu like, comentando e compartilhando o nosso trabalho, em nome de Yahshua Mashiach. Gratidão, meus irmãos. Vamos, então, com esse tema, o avivamento genuíno. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, né? O avivamento é um termo bastante usado no meio religioso para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento espiritual consiste no reforço da emuná em Yahweh, ou a fé em Yahweh. Né? Meus irmãos, em Atos 2, 37 e 41, a gente viu que, cheio do Ruach ali, Quefas expôs as verdades de Yahshua, né? E então ele falou ali, proferiu várias palavras ali, ele conseguiu que cerca de 3.000 pessoas fossem emergidos. Então, houve um avivamento tremendo ali, né? Vamos fazer essa leitura, Atos 3, do 37 ao 40. Vamos ler antes aqui, do 36, louvado seja Yahweh. Vamos ver aqui, um pouquinho antes, vamos aqui do 29. Aleluia. O 29 diz assim, a partir do 29, Atos 2, a partir do 29, diz assim: Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Dute morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sábio, e sabia que Iau lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Provendo isso, falou da ressurreição do Mashiach, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Iau ressuscitou este Yahshua, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Iau, ele recebeu do Pai o Ruach Kadosh, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi, Dute, não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Criador disse ao meu, aqui vamos colocar aqui, ao meu mestre, né? O Criador disse ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Yahshua a quem vocês apregoaram, Iau o fez Salvador e Mashiach. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Quefas e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, Quefas respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja emergido em nome de Yahshua Mashiach para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Ruach Kadosh, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Criador, o nosso Iau, chamar.
Até aqui tá bom? Até aqui tá bom, vamos até o 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram emergidos, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, a gente vê aqui que Kefas, ali, ele teve um avivamento, porque ele falou a verdade, e ele, com esse avivamento pela fé, pela emuná dele, ele promoveu um avivamento também, eu acho que eu posso dizer isso, né? Que ele, a partir do momento que ele, encorajado, proferiu aquelas palavras, que tocou o coração daqueles homens, e eles ficaram aflitos. E agora o que faremos? E aí, seja emergido em nome de Yahshua. E então os homens tomaram posicionamento, foram emergidos ali, quase 3.000 pessoas, né, foram emergidos. Né? Então teve um avivamento, um grande avivamento. Hoje a gente vê no meio religioso essa palavra muito difundida, né? Avivamento, avivamento, uma igreja avivada, a gente vê a maneira como aqueles crentes ali se comportam, gritando, clamando, pulando, né? E tentando, de alguma forma, que haja um avivamento físico, algo supremo. Então, nesse primeiro debate, nessa primeira rodada de perguntas que a gente pode aqui debater, né? Vem essa questão: o que é esse avivamento genuíno? É isso que a gente vê nas igrejas ou tem algo em particular? Louvado seja Yahweh. Vamos passar a mensagem, a palavra para a irmã Maria Pacheco? Irmã Maria Pacheco? Aleluia, Oxalá de Alxa. Uma boa noite, irmão Roberto, irmão Lucas Mascarenhas, irmão Gilsomar e irmão Breno. Né? Aqui estamos, o irmão falou a respeito deste ruar que veio ali sobre aquele povo ali, né? Ali naquele dia ali, porque ali era uma promessa que havia feito de ficar em Alxalã, até que do alto sejais revestido, e ali veio o verdadeiro avivamento. O avivamento genuíno é aquele avivamento verdadeiro. Vamos falar, vamos supor, é aquele que vem da ação, com toda certeza, amado, a gente pode dizer, é aquele que vem da ação do ruar do Pai em nossas vidas. Diante do texto que o irmão leu aí, podemos afirmar isto, para que estejamos avivados. Este avivamento tem que vir desta ação, deste recebimento, deste ruar. Quando nós recebemos, é que nós nos tornamos mais assim, mais ativo, mais participante, mais renovado, despertando em nós um temor na comunhão, na unidade com o Machia e com a sua palavra. Por quê? Porque lá no 1 Coríntios 6,17 diz assim: todo aquele que se une a Yahshua é um só ruá com ele. Então, amado, nós estaremos ali unidos a Yahshua. Não há outro. Não pode vir por nenhum outro. Porque nenhum outro nome, não há nenhum outro nome que possa vir este ruá. Talvez você esteja no ruá de outro nome que deram a vocês. Mas o ruá verdadeiro, esse despertamento genuíno, verdadeiro, que fica conosco constantemente, não é euforia, não é uma emoção de um momento, não é um pular, um dançar naquele momento só, não. É uma coisa contínua em nossas vidas. Então, assim, amado, quando nós sentimos isso, nós seguimos aí, como diz a própria palavra, quando recebemos esse ruá, temos essa shalom em nós, e seguimos esta purificação, como diz, seguia com todos, despertando em nós o desejo de ouvir, de levar a outros, né? A outros a palavra de Yahweh, para que cada um de nós possamos experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Yahweh. Eu vou deixar aqui em 1 Coríntios, acerca das coisas espirituais, falar aqui, 1 Coríntios 12, 1, 2, 3 versículos, que diz aqui assim, ó: quantas coisas do ruar, que é as que chamam as coisas espirituais, meus amados irmãos, quero que saibais que vós eras levados de uma a outra forma aos ídolos mudo.
Olha, Shaul chamou bem a atenção aqui, que nós somos levados de uma forma a outra a outros ídolos mudos. Imundo e mudos. Mas ele aqui diz só mudos, a ídolos mudos. Por causa disso, eu vos faço saber que não há quem fale pelo ruá de Ial, diga que Ialcha é anátema. Aleluia. E não há quem possa dizer que Ialcha é o Salvador, senão pelo ruá de Ial. Olha aí, irmão. Não há quem possa dizer, né? Não há quem fale pelo ruá de Ial, diga que Ialcha é anátema. Venha blasfemar do nome dele, venha dizer alguma coisa sobre o nome dele, falar alguma coisa que não agrade a respeito do nome dele. Porque aqui no próprio Gálatas, aqui no livro de Gálatas, aleluia, Gálatas 1 diz assim, para aqueles ali fazendo uma advertência para aquele povo, diz assim, para aquele povo que andavam sem querer receber Ialcha, porque tem que ser por Ialcha, como eu falei no começo, aquele que se une a Ialcha recebe o ruá do Pai, porque é um só ruá com ele. E em Gálatas ele diz assim, maravilho-me que ele tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça do Machia para outro evangelho. E há muitas pessoas que estão em outro, seguindo a outro, e não a Ialcha, o Machia. É por ele que vem esse avivamento, é por Ialcha que vem esse ruá, porque ele mesmo diz, ficai em Alxalã, até que do alto seja revestido. Aí, versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho do Machia. E a gente tem visto aí. Porque o próprio Ialcha disse que depois da sua morte se levantaria muitos falsos profetas, que se possível fora, enganaria os escolhidos. Aí aqui no versículo 8 ele diz, mas ainda que nós mesmos, Shaul disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que é estas boas novas que ficou retido por muitos anos, que apresentaram a nós, e ali esse evangelho do reino ficou preso ali, sem ser manifestado a muita gente, ficou preso por anos, ali no engano dos homens. Esse evangelho não chegou. Mas agora, nesses últimos tempos, o Ial está revelando o seu nome, como o irmão leu, a respeito da chave de Davi. E essa chave de Davi, Ialcha foi uma referência à igreja de Filadélfia, lá no capítulo 3 de Apocalipse. Eu sou o fiel, eu sou o verdadeiro. Ele apresenta ela como o verdadeiro. E diz, eu tenho a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Quando ele diz que tem essa chave é a chave de Davi, que Davi foi como o rei que foi escolhido por Ial. Ali, essa chave vai abrir o reinado para que outras pessoas também entrem. E abriu ali para Ialcha. E através de Ialcha, unido a eles, no só ruache, também nós sejamos feitos reis e sacerdotes, como diz lá em Apocalipse 1, 5 e 6, que ele nos chamou e nos fez reis e sacerdotes. Então ele abre essa chave, ele chama, nós precisamos desse ruá, para que estejamos unidos neste mesmo ruá do Pai, para que essa manifestação de despertamento, de poder, de alegria, que traz tudo para o seu fruto, seja manifesto em nós, sempre, todos os dias, independente de houver guerra, independente de ocasiões, independente dasquelas coisas que nos rodeia, que venha nos trazer, querer trazer dúvida, mas temos essa promessa em nós, e a dúvida ela é dissipada, porque fiel é aquele que prometeu. Então ele diz que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Por isso que diz que ninguém que confessa diz a ele que ele é anátema. Se alguém vier anunciar, olha como ele diz, né? Esse outro evangelho, então, seja anátema. Então, aquele que fala pela boca do ruá, jamais dirá que Ialcha é anátema. Então, será anátema outro evangelho que vier e ser anunciado. Aí diz, assim como já vos dissemos, e agora vos digo, se algum de vós anuncia outro evangelho,
de que já recebeste, seja anátema. A resposta dessa advertência, amado, está aqui, ó. A palavra do Iau, ela mesma explica a palavra. Nós temos que trazer, conferir as coisas do Ruá, como diz, as coisas espirituais, com as coisas espirituais. O que é que diz em 2 Coríntios 11:4? Porque se alguém vos for pregar outro Iauxa, que nós não temos pregado, e se tu recebeste outro Ruá, olha aí, ó, por isso que eu disse, de quem tu recebeste este Ruá? O Ruá Kadosh, ele vem do Pai, que é dado àquele que crê no seu Filho, aquele que crê nesta boas novas, que ficou retida por muitos anos, e pelo engano dos homens, para que não vieste a nós. E disse, se recebeste outro Ruá, que não recebeste, ou outro evangelho, que não abraçaste, com razão, vós sofrereis. Aleluia! Com razão, vós sofrereis. Meu conselho para vocês, nosso conselho a todos vocês, que anda pelo caminho do engano. Aqui eu vou deixar um conselho, porque na multidão de conselho, a palavra diz que a sabedoria, está escrito lá em Provérbio. Vou deixar um conselho, não meu, mas que Iau deixou para cada um de vós. Um conselho que diz assim, em 2 Coríntios 6, do 14 a 18, diz assim: não vos prendais ao jugo desigual, como os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aí diz, e que concordância há em Alcha e Belial? E o que da parte, e que parte tem o fiel com o infiel? E quando ele chega no 16, ele diz, e que consenso tem o templo de Al, que nós somos o templo, aqui vai explicar, o templo de Al com os ídolos. Como foi que a gente viu ali, naquele Coríntios 12, de 1 ao 3, que era levado a ídolos mudo. Por isso que ele diz, que consenso há do templo, que consenso há de Al com os ídolos, e porque vós sois meu templo. Que consenso há o templo de Iau com os ídolos? Porque vós sois o meu templo, e do Iau vivente. Como Iau disse, nele habitarei, e entre ele andarei, e serei Iau, e eu serei seu Iau, e eles serão meu povo. Pelo que ele diz no versículo 17, no versículo 17 que ele diz assim, pelo que diz, sai do meio dele e apartai-vos. Ele manda que saia, né? O Eternial diz, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia! E quando vou receber, você recebe este ruá, para que você ande, né? Continuamente diante de Iau, numa constância, do mesmo modo que você começou. E diz assim, e eu serei para vós o quê? Quando você sai do meio dele, e quando ele vem, que ele recebe, ele diz, no versículo 18, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Eternial, o Todo-Poderoso. Esta é a minha palavra, Shalaim de Alcha, a todos meus amados irmãos, e que haja um despertamento. É o 10º episódio de Verdades e Mentira, o avivamento genuíno. Vamos levar nessa mesma linha para o irmão Roberto Flávio. O que é esse avivamento genuíno, irmão Roberto Flávio, que as igrejas tanto procuram e que agora parece que a gente recebeu uma pequena menção, uma pequena não, que dá tudo, né, que é o nome também, né, o nome. Mas vamos lá, irmão Roberto Flávio, fica à vontade. Em primeiro lugar, paz de altos, amados irmãos, a irmã Maria Pacheco, o irmão Josimar, nosso irmão Lucas, nosso irmão Breno e todos os ouvintes da Palavra do Pai. Bom, nós estamos diante de um tema aí, um tanto polêmico para algumas pessoas, mas muito esclarecedor à linha das Escrituras. Até porque esse avivamento é necessário ter no meio do povo de Iau. Mas existem trâmites para que esse avivamento aconteça verdadeiramente. O avivamento espiritual, como já foi colocado aí, não tem nada a ver com emoção,
com sentimentos gerado por alguns momentos, talvez por cânticos espirituais ou letras de cânticos espirituais. As Escrituras, ela é bem clara e nos dá toda a planta de um genuíno avivamento. Então, como começa o verdadeiro avivamento, irmão Roberto? Segundo as Escrituras, o avivamento espiritual começa com um coração quebrantado e contrito diante de Yahweh. Tem que haver esse quebrantamento, tem que haver essa contristação, né? Esse mover de sentimento de arrependimento, não de remorso. Isso envolve reconhecer os nossos pecados, as nossas atitudes incorretas, confessá-los diante de Yahweh e buscarmos por mudanças de atitude. Então, a gente, quando começa a entender essa verdade, a gente começa a se aproximar ou começa a entender que existe um trâmite para que esse avivamento aconteça. O irmão foi muito feliz no texto citado no início desse podcast, citando Atos 3, ali, mediante a palavra que estava sendo anunciada, houve quebrantamento daqueles irmãos ali. A mensagem, através do Ruach Kadosh que estava nos lábios de Kefa, fez que aquelas pessoas se contristassem, se quebrantassem e manifestassem o verdadeiro arrependimento. Porque a própria Escritura nos ensina o trâmite para que nós experimentamos deste avivamento espiritual. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está escrito que lá, irmão Roberto? Diz essa Escritura que se o povo se humilhar e orar e buscar a face de Yahweh, eles o ouvirá e o perdoará seus pecados, trazendo cura à terra e arrependimento sincero, abre o caminho para a restauração de comunhão com o Criador, aquilo que tinha lá no Éden, lembra? Aquela comunhão plena de Adão e Yahweh. Então, quando as pessoas se voltam verdadeiramente para Yahweh com o coração quebrantado, não por religiosidade como a gente vê hoje. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não atinaram para essa verdade, mas muitos estão presos no contexto religioso, naqueles compromissos de ir ao templo de pedra, cumprir protocolo. Eu evidenciei isso nos últimos dias da minha caminhada como religioso, preso dentro de um templo de pedra. Chegou uma hora que eu tinha convicção, o Ruach Kadosh, sem que eu conhecesse os verdadeiros nomes, mas por benevolência me convenceu que eu apenas estava ali, indo ali, naquele local para cumprir protocolo. Então, hoje a gente tem esse desejo no coração de pedir ao Pai, por benevolência, que aconteça com muitas pessoas, com um número maior possível de pessoas, que aconteceu comigo. Eu tive essa plena consciência. Estou me colocando como um exemplo e não como uma fala doutrinária, mas eu vivi essa experiência na íntegra. Então, um coração quebrantado de quê? De querer saber a verdade, de querer se aproximar da verdade, de buscar um relacionamento com o Todo-Poderoso, a qual, na verdade, a gente não conhecia ainda. Então, o Pai que conhece, que esquadria pensamento, coração, sonda a cada um de nós, creio eu que ele encontrou sinceridade em cada um de nós que viemos agora receber essa porção da verdade. Agora, uma vez com o coração quebrantado, agora uma vez com o coração contristado, com a confissão dos meus pecados, o que eu tenho que fazer agora, irmão Roberto? O avivamento também, o segundo passo para o avivamento, acontece quando buscamos ao soberano de todo o nosso coração, como está escrito lá no livro do profeta Irmial, capítulo de número 29, verso 13. Nos ensina que, se buscarmos
de todo o coração o encontraremos. E isso explica. O que nós temos que fazer é priorizar a comunhão com o Yahweh através da oração, da aplicação aos estudos das Sagradas Escrituras, da meditação em sua palavra. Oração nos conecta também com o Pai. E a palavra de Yahweh alimenta a nossa alma e nos revela a sua vontade. Quanto mais nos aproximamos de Yahweh, mais ele se revelará para nós e vai nos fortalecer em todos os momentos da nossa permanência terrena. Então, hoje eu entendo que um avivamento na vida de uma pessoa, ela tem que estar embasada nesses parâmetros. E o que eu tenho que fazer agora? É o que está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu devo me deixar levar pela intimidade do Ruach Kadosh, como ele falou, olha, agora me leve em águas profundas, me leve em águas que revele a tua vontade nessa minha caminhada de pouco e curto tempo terreno. Então, o terceiro passo para o avivamento espiritual é ser impulsionado pelo poder do Ruach Kadosh, irmão. É você sentir prazer nas coisas do Pai, e não mecanicamente, não forçação de barra, não por medidas, sabe, de protocolos. Não, nós precisamos sentir essa necessidade. É essencial render-se ao seu governo em nossa vida. Olha, Shaul, quando ele falou assim que não viva mais eu, mas Yahushua vive em mim, ele tinha compreendido de uma forma tremenda, o que, na verdade, ele tinha que se colocar agora na disposição do Ruach Kadosh. E existe o quarto passo que eu entendo, é consagrar a nossa vida. É não viver mais segundo as nossas vontades. É fácil isso? Não. Mas viver segundo a vontade daquele que nos conduz à santidade, né? E quando eu falo em santidade, a gente precisa entender isso na íntegra, irmão Josimar e irmã Maria. Quando eu falo de santidade, não significa perfeição. As pessoas confundem santidade com perfeição, mas sim um compromisso contínuo em buscar a vontade de Yahweh na nossa vida. Santidade não é perfeição. Por que, irmão, não é? Porque eu vivo numa matéria caída. O próprio Shaul nos ensinou em vários sermões, em várias cartas, irmãos, miserável de homem que sou. O bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse jaz à minha porta. Mas ele fazia o quê? Lutava. Ele lutava. Ele buscava essa proximidade. É uma luta constante. Essa santidade que todo mundo aí almeja ela só vai acontecer 100% quando nós desarraigarmos desse corpo caído, dessa matéria caída. Como diz o apóstolo Romano, quem me livrará do corpo dessa morte? Não significa perfeição, mas sim um compromisso contínuo em buscar a vontade do Criador em todas as áreas da nossa vida. O avivamento espiritual nos inspira a amar, a obedecer a Yahweh de todo o coração, impactando nossas ações e relacionamento. Pronto, essa pessoa está avivada. Ela não precisa de incentivo quando ela se encontra no meio de multidão de pessoas, mais uma vez envolvida por cânticos que mexem com a emoção, sabe? Que faz que aquela pessoa, enganosamente, acha que está avivada. E quando acaba essas reuniões religiosas, aquela pessoa sai dali
com uma sensação apenas de uma euforia passageira. E no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela vai continuar com as suas mesmas práticas, com as mesmas atitudes, com as mesmas manias. Avivamento espiritual, dentro de um contexto das Escrituras, é totalmente diferente do que nós vemos hoje no Templo de Pedra. Sabe? As pessoas empurrando a outra. Isso é mexer com emoções. Isso é mexer com o psicológico da pessoa. E avivamento espiritual, como a irmã Maria Pacheco colocou, foi muito feliz, é uma ação do Ruach Kadosh na vida daquela pessoa que o pai está vendo que está se esforçando. Olha, ele já confessou. Ele não suporta mais essa maneira que vivia. Sabe? É ainda um homem falho, é um homem ainda que está num processo de purificação. E o pai vai completar a obra, porque ele falou, fiel é aquele que prometeu a concluir a sua obra, mas eu sou o ajudador para que essa obra seja concluída. Como, irmão Roberto? Os passos estão aqui, nós já demos a planta. Primeiro lugar, confessando seus pecados, se quebrantando na presença do Pai, contristando o coração, um genuíno arrependimento, não remorso. Segundo passo, eu tenho que me lançar, eu tenho que priorizar as coisas do reino. É o Pai em primeiro lugar. É o Pai. É as coisas do Pai, é as coisas do reino. Não é o compromisso com as reuniões religiosas. Não é a fidelidade ao templo de pedra e nem a sua liderança. Isso é engodo. Isso é facção. Isso é uma prisão sem que a pessoa ainda não se despertou para essa verdade. E aí fica naquele engodo. Bota um louvor, canta esse corinho e segura fulano e sacode fulano. Isso nunca foi avivamento nem aqui nem na China. Sabe, irmãos? Avivamento é algo sobrenatural, é algo que o eterno ele tem que ver se as pessoas estão verdadeiramente recíprocas para receber a sua presença através do seu Ruach Kadosh. Então, o avivamento espiritual acontece quando nos arrependemos sinceramente, buscamos intensamente a Yahweh, nos rendemos ao Ruach Kadosh, o Espírito Santo, né, como muitos aí não sabem ainda, e nos comprometemos a viver em santidade. Aí a receita para um verdadeiro avivamento. Aí vem aí o que a irmã colocou, se enxerta da verdade, da palavra, dos conselhos, né? E uma vez você ouve a palavra, uma vez você medita na palavra, há um desafio de você agora colocá-la em prática, para que você, nessa caminhada, em todo o tempo, receba essa renovação espiritual. Então, avivamento não tem nada a ver com renovação. Para você ser renovado, você precisa estar avivado. Se você não tiver avivado, nunca vai ser renovado. Avivamento é algo que está dentro de você. Avivamento vem da palavra viver. Então, viver para quem? Para o mundo? Viver para minhas vontades, irmão Gilsomar? Não. Viver para quem, irmão Roberto? Viver para Yahweh. E aí, mediante as crises, os embates, os conflitos internos e externos, o pai faz o quê, irmão Josimar? Renova. Renova a irmã Pacheco. Renova o irmão Josimar. Renova o irmão Roberto. Renova o irmão Lucas e os demais. Renova a Querrilar do Machia. Por quê? Porque essas pessoas estão buscando uma proximidade em viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de fugir da aparência do mal. Então essas pessoas, não tenho dúvida, que elas em si já estão avivadas. Agora, no decorrer da nossa trajetória,
só vai vir as renovações espiritual. Aquilo que Davi escreve no Salmo 51. Cria em mim um coração puro e quebrantado. Dai-me alegria da sua salvação, para que constantemente eu busque a sua presença. Isso é renovação, isso não é avivamento. Avivamento é aquilo que vem sobre a pessoa mediante as orientações da palavra que nos leva ao avivamento, como nós recitamos aqui, lá em Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, depois, lá no livro do profeta Irmial, capítulo 29, versículo 1 em diante, né? E quando buscarde-me de todo o seu coração, será achado por mim. Opa, estou no caminho do avivamento. Sentir nojo do pecado, repudiar todas as bandejas e propostas do mundo através das influências diabólicas, né? Deixar-se levar pelo rio do Espírito, pela água do Ruach Kadosh, e aí batalhar para vencer os desafios que muitas das vezes o Pai nos submete. Se você tiver avivado, mediante a presença do Ruach, a renovação é questão de segundos mediante os confrontos do nosso dia a dia. Fico por aqui, irmão Gilsomar. Enquanto fizemos esse rápido intervalo, vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima. Aleluia. Está no Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E nesse 10º episódio, estamos com esse tema, o avivamento genuíno. Meus irmãos, ali ainda em Atos, voltando em Atos 2, havia ali uma comunhão entre aqueles homens, né, após a ascensão de Yahshua. Eles permaneceram juntos em um só lugar. Cada um não puxou para o seu lado, né, não foi em busca dos seus interesses. Eles permaneceram juntos, então, em comunhão. Vamos ler Atos 2, do 1 ao 5. Diz assim: E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa.
em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Ruach Kadosh e começaram a falar outras línguas conforme o Ruach Kadosh lhes concedia que falassem. E em Al-Shalã estavam habitando Ialdins, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Até aqui está bom. Cada um deles estava ali com uma expectativa, eles queriam receber algo. Esse algo estava enraizado na promessa que Yahshua tinha deixado, e Yahshua deixou lá em Lucas 24, 49, diz, né? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, da cidade de Al-Shalã. Ficai na cidade de Al-Shalã, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso, eu creio que fale muito conosco hoje, né? Ficai em Al-Shalã, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder talvez seja o avivamento que vocês vêm trazendo. Diante disso, meus irmãos, eu queria receber um pouco mais, né, desse debate. Como receber esse avivamento para que estejamos ativos e respondemos adequadamente nesses dias? Por exemplo, faço a oração antes de sair para o trabalho, e quando vou para o trabalho, eu me encontro ali, me deparo com situações ali, talvez alguém que esteja precisando muito, na calçada caído, e eu, como um Ialdim, eu não sou mais um crente denominacional que está dentro daquele tempo de pedra. Hoje eu tenho que reagir diferente. Eu sou diferente, eu não posso ter as mesmas ações que tinha lá atrás, que aquele povo de Laodiceia, que está nos tempos de pedra, tem. Então, tem muitos que acham que nós conseguimos alcançar esse avivamento só buscando as Escrituras, porque talvez isso seja até uma peneira, a gente vai buscar as Escrituras e aí vou ver se eu estou mais preparado que o irmão Roberto Flávio, se eu estou mais preparado que a irmã Maria Pacheco, e aí fica essa competição. Eu vejo que tem que ter comunhão, e na comunhão há uma preparação mútua, e o Ruach do Pai é derramado sobre nós. Eu deixo o espaço aberto para os irmãos comentar um pouco mais como receber esse avivamento para não me tornar ainda o mesmo crente denominacional que era, para quando eu ver alguma coisa, eu mostrar que verdadeiramente eu estou avivado. Por quê? Porque eu respondo diferente. Porque eu vejo alguém na calçada, eu vou, dou um abraço, e eu mudo o sistema, mudo o dia daquela pessoa. Eu mudo o ambiente da minha casa. Eu entro na minha casa, eu sinto que o ambiente não está bom, eu mudo ele fazendo uma oração, fazendo uma declaração. Meus irmãos, como isso, irmã Maria Pacheco, como receber esse avivamento? Fica à vontade, minha irmã, que eu abençoe. Como são essas características, né, de uma Kehilá assim, avivada. Primeiro passo, ela retorna a sua palavra, porque a palavra de Yahweh, ela conduz o homem por todo o caminho perfeito. Porque a palavra diz que o caminho de Yahweh é perfeito. É um caminho que Yahweh traçou para que cada um daquele que crê, daquele que recebe o seu ruá, seja conduzido por ele, né? Ele retorna logo a querer abrir a palavra, querer ver qual é a vontade do Pai, como a gente já viu, que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. Então, ela quer saber logo isso. Então, ela retorna de imediatamente, ela tem fome e sede da palavra. E com isso, ela pega a palavra com o quê? Com diligência. Como é que está escrito aos Hebreus? Hebreus capítulo 2, devemos atentar mais diligentemente para as coisas que ouvimos. Então, tem que ter uma diligência. O que é uma diligência? Uma diligência é uma investigação minuciosa de algo. É algo que você ouviu. Opa, irmão Roberto, irmão Maria falou isso e isso. Eu vou procurar onde eu encontro isso e vou ali ver minuciosamente o que diz aquela palavra do Pai, o que o Pai quer ali, porque ali por trás daquela letra, o ruá do Pai nos conduzindo. Então, ela vai logo, faz essa busca minuciosa
Por que essa busca minuciosa, irmã Maria? Para que ela esteja ali, porque, como eu disse no começo, surgirão muitas pessoas, muitos falsos profetas, que, se possível fora, ganhariam escolhido. Mas agora nós temos o ruar do Pai para nos encaminhar, para nos dirigir a toda a verdade e estarmos ali vendo tudo como é que o Pai traçou aquele plano para nos resgatar e também para que nós nos posicione diante dele. Como que vai ser minha posição diante do Pai em tudo? Primeiro, vamos ver uma posição aqui, né? Para que a gente possa estar diante do Pai. Quando a gente vê a vontade do Pai em nossas vidas, a gente abandona todo descaso e negligência no que tange a obediência da palavra e a obediência e a observância dessa palavra. Quando a gente observa, a gente tange tudo isso, bota tudo fora. E levamos o quê? Levando a gente, como é que diz? Como é que Paulo diz? Levando o cativo, as mentes cativas, a obediência à palavra de quê? Da verdade. Levando nossa mente a isso renovado. Então, em Filipenses 2,12, diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh. Ele disse, vou falar a respeito logo de obedecer. Como ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, da maneira que obedeceste sempre, não somente quando eu estive por perto, Shaolo disse, mas também agora que estou longe de vós, prossegui com a obra da vossa salvação. Outras versões diz, operai com a obra da vossa salvação. Outras diz, desenvolvei com esta palavra, com a palavra da vossa salvação. Então ele manda que a gente prossiga, opere, desenvolva a obra da vossa salvação com mais intensidade, com temor e tremor. Tá vendo, amada? A gente temos que assim levar a obediência. Ele também fala em a gente crer e confessar. A gente crê e confessa diante de quem? Diante do povo, diante daqueles que nos rodeiam. Em 1 Pedro 21, 22 diz assim, e se por ele credes em Yahweh, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu, ressuscitou em Yahweh dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em quem? Nele. Purificando as vossas almas, a obediência ao quê? A verdade. Então, nossas almas vão sendo purificadas, a obediência à palavra da verdade. Para o quê? Para uma caridade fraternal, não fingida, não de boca, que é de, eu amo, fica como a música do mundo. Eu amo demais, né? Mas de uma caridade não fingida. Ele diz, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração íntegro, puro. Né? Esta caridade fraternal, ela é muito importante na nossa vida, amado. Nós não vamos estar em contenda com nossos irmãos. Nós vamos assim, o lado do Pai vai tocar em nós, algo que o irmão estiver passando por uma necessidade, tiver em condições de que nós possamos ajudar, nós vamos ajudar. Então, vai ser uma caridade não fingida, né? E assim a nossa alma vai seguindo o caminho dessa purificação. Nós vamos ver que todos aqueles que são avivados, eles são guiados pelo Ruá de Yahweh, e eles são o quê? Corajosos, eles são o quê? Destemidos. Quem eram os apóstolos antes? Que foi o apóstolo Pedro? O que foi que aconteceu? Lá em Mateus 26, que foi que Yahweh disse, antes que o galo cante, negarás o meu nome, quantas vezes? 3 vezes. Ali ainda não tinha descido o Ruá do Pai, como promessa, né? Que ficar em Alxalã, até que do alto seja revestido, quando ele foi elevado aos céus. E ali ele não tem recebido, e ele ali negou. Mas quando Pedro recebeu o Ruá do Pai, que foi? Ele foi um homem corajoso, destemido, que quando Pedro foi preso com outros apóstolos, porque anunciava o nome de Yahweh ali, que anunciava o nome de Yahweh, aquele povo, os homens do Sinédrio, do conselho ali daquele Sinédrio, tomaram Anás, Caifás, tomaram a Pedro e colocaram na prisão. Mas à meia-noite, o que foi que aconteceu? O anjo veio e soltou eles. Eles foram soltos e disse, vai ao templo e fala lá da grandeza do Pai. Quando Pedro foi levar lá, que quando mandaram, esses mesmos homens, vai buscar os presos, que quando chegou lá encontrou tudo fechado e ninguém dentro. Lá em Atos 5 fala sobre isso.
que não encontrou nenhum dentro, o que foi que aqueles homens fizeram? Aqueles homens ficaram achando incrível uma coisa dessa, como foi que aconteceu. Mas é o poder do Pai que fez isso. E que quando pegaram a Pedro e os outros trouxeram de novo, até aqueles homens do Sinédrio ali, aí ele diz no versículo 5:28, não vos a demonstramos expressamente que não ensinaste nesse nome? Que nome? No nome de Yahshua. Por quê? Porque Yahshua levava o nome do Pai. Porque Yahshua levava o nome Yahshua. Shá, salvação. Yah, Pai, Shá, completava a salvação. Yahshua, quer dizer que ele ia ser a salvação. Yah salva por meio do seu filho. Yahshua, este nome simbolizando a salvação. Ele disse, não vos a demonstramos que eu não falasse neste nome, no nome Yahshua? E eis que encheste Yahshalã dessa vossa doutrina, como dizem com nós, e queres lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Yahweh do que obedecer a homens. Então, amado, quando nós, irmão Roberto, irmão Gilsomar, irmão Lucas, cada um de nós que temos o chamado de Yahweh, que Yahweh, através do seu Ruá, nos dá uma palavra para que nós estemos o quê? Diante dele, com coragem, sem nos intimidar, diante dos homens, que às vezes muitos se acham ali como mestre e acham que tem toda a verdade, que está ali, principalmente o Senhor, tem toda a verdade. E quando nós vamos levar uma porção daquilo que o Pai está nos dando para a edificação do corpo do Mashiach, aí não aceita dessa forma. E então, amado, o que é que acontece? Nós temos que ver esse exemplo. Mas vale nós fazermos o que Yahweh mandou, porque quem vai prestar conta de Yahweh? A Yahweh, cada um de nós. Cada um vai responder por si mesmo. Cada um de nós vai responder por si mesmo, diante do tribunal do Mashiach. Porque assim, tem até aquela parábola dos talentos. Olha, dei 5 talentos pegou aqueles 5 e granjeou mais 5, dei 2 a aqueles 2 pegou 2, granjeou mais 2, e deu 1 talento a aquele que pegou o talento enterrou. Dizendo, tu sabia que as servo mau e negligente, chamou ele de servo mau e negligente. Por quê? Porque ouviu a outros, ou ouviu a homens. Não, tu não pode isso. Tu não pode isso, só pode ir fulano A, B, C. Mas Yahweh deu o Ruá, para que a palavra dele seja lançada, para que a palavra dele seja manifestada, porque naquele grande dia, ninguém possa dizer, eu não vi isso. Eu não ouvi. Por isso que lá em Romanos 9 diz, não que a palavra de Yahweh haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Porque a palavra de Yahweh, como diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerão para sempre. A palavra de Yahweh, ela tem que ser dita, amado. Ela tem que ser falado. E nós estamos aqui para receber esta palavra. E fazer como Shaul disse, examinai tudo e guardai o bem. E guardai aquilo que faz bem. Então, amado, este foi uma ousadia dela, né? Guardar esta palavra revelada pelo Ruá. Né? A gente também viu uma passagem aqui em Gálatas, vou falar só por cima um pouco, quando Shaul vai, depois de 14 anos, outra vez aí ao Shalã, e quando ele vai ali, sobe por uma revelação, e quando ele chega lá, os homens constrangem Shaul, a Shaul fazer circuncisão, mas nem ele, nem Tito foi constrangido. E o que foi que ele disse? E ele diz aqui, os quais nem por uma hora cedemos com sujeição ao que eles queriam que fizessem. Para o quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse em nós. Porque Yahweh tinha dito que eles seriam salvos pela fé, né? Pela graça, mediante a fé, e que isso não vinha de nós, que seria um dom do Pai. Mas há muitos que querem, além do Pai dar tudo aquilo que tem preparado, não tem aquela confiança e acha que tem que fazer alguma coisa para acrescentar aquilo que o Pai falou. Acha que assim, por muitos estão aí, indo aí no sistema, levando rosa para receber
receber isso na sua casa, botando na sua casa. Muitos estão levando levando um lenço para ser ungido. Muitos estão levando, cada um tem um ritual, cada um tem seu ritual. A palavra está ali, ela é fiel e ela é verdadeira. A palavra está ali para que por ela nós confiemos, nós cremos. O que Ial pede a nós? Venha trazer isso para eu venha fazer isso, venha fazer aquilo, me dê isso, me dê aquilo, faça a circuncisão. Ial não pede. Ial pede e diz o quê? Não deixeis a vossa confiança, porque ela vos dá um grande e avultado galardão. Ela não te pede, olha, tu tem que me dar isso para eu te dar isso, tu tem que fazer isso para eu te dar isso. Não. Ela manda a gente, ela chama a gente para confiar, para que nós estejamos com confiança. E nós vimos tantos milagres surgirem quando Yahshua veio. Tudo por causa da confiança, da fé daquele povo que ia procurá-lo, que ia tocá-lo, que ia atrás dele, porque tinha fé e confiança, né? Porque disse, eu vou fazer logo isso para receber isso do meu pai. Eu vou fazer... Não. É pela fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. E isso tem que estar arraigado dentro de nós, para que nós sejamos fortalecidos, possamos estar fortalecidos, porque Ial, o reino de Ial é o governo de Ial em nossas vidas, porque a Bíblia fala reino dos céus e reino de Ial. O reino de Ial é aquele governo, e o reino do céu é algo físico preparado. O reino de Ial é como Ial já estivesse dominando todo seu decreto, todo que ele designou, todos os seus desígnios são cumpridos. Porque o rei assim assinou, quando assinava com o anel, ali o seu anel de silete, ali assinava ali, ó. E ali seja feito esse decreto. Assim é o decreto de Ial, com todo o poder, porque ele diz, farei toda a minha vontade, todo o meu conselho, e assim ele não mudou. Como disse, eu não mudo, e assim ele será hoje e sempre. Por isso que o irmão trouxe uma palavra ali muito boa, que disse assim, que fiel é aquele que começou a boa obra, a qual aperfeiçoará. Tremendo demais quando o irmão Roberto trouxe a respeito dessa boa obra. É esta boa obra de Ial em nós. É esta a minha palavra, Shalaim de Alcha, e deixo para o irmão Roberto terminar. Tinha mais outras coisas que o tempo está passando e eu vou deixar para o irmão Roberto. Verdades e mentiras, o podcast Aldim. 10º episódio, meus irmãos. O avivamento genuíno, tremendo demais. Então, diante de tanta fala linda, mas temerosa, porque a gente quer ver essa transformação, a gente quer ver esse avivamento verdadeiramente genuíno no Ialdim, no povo Ialdim. Irmão Roberto, como receber esse avivamento nos dias para nós trabalharmos, para nós caminharmos nos dias atuais? Fica à vontade, meu irmão. Aleluia. E esse avivamento, ele pode começar individualmente e pode se tornar coletivo. Eu vou provar isso para você dentro das escrituras aqui. Ele pode começar individualmente. Um indivíduo pode estar avivado espiritualmente e através desse avivamento. Então, irmão Roberto, nesses dois é individualmente e coletivo, mas Nós vamos estar usando aqui a palavra, vou estar usando a palavra. Então, fica à vontade, vai lá. A escritura me convenceu que esse avivamento ele pode acontecer pessoalmente e pode se tornar coletivamente. Eu vou ler um texto aqui e depois eu vou passar para outros textos. Eu não vou ser longânimo para a gente fechar isso aqui com, como diz um provérbio aí fora, né? Com a cereja no bolo, mediante essa fala da irmã aí muito contundente. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, tem um personagem chamado Cornélio. Eu gosto muito de buscar as referências desse moço, até porque ele não era um Ialdim legítimo na época, ele era um estrangeiro. Mas as escrituras vai dizer que ele tinha atitudes que levam ele a um avivamento. Sabe? Atitudes. Você que está me ouvindo aí, você que vai nos ouvir, atitudes pode te levar a um avivamento individual. E através desse avivamento individual na sua vida, isso pode se tornar coletivo.
Então, a Escritura vai dizer que esse personagem, ele é o protagonista desse avivamento. Eu não vou ler todo o texto, porque vai ficar muito longo, mas você que está em casa, você que vai nos ouvir, você lê lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou aqui pular para o versículo 30, né? E eu vou dar uma resumida aqui, uma pincelada. Ele vai dizer para Pedro quando Pedro já está na sua presença. Kéfas, quando está na sua casa já, né? Ele vai dizer para Kéfas, do versículo 30, o seguinte: ao que Cornélio lhe declarou, faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde, a hora 9. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Então, esse personagem, ele agora experimenta agora o quê? Uma visitação sobrenatural, espiritualmente falando. Ele visualiza um varão, um mensageiro. Ele vai dizer que ele estava aplicando uns princípios que o próprio Yahushua ensinou. E as Escrituras nos ensinam. Ele estava jejuando por 4 dias. Havia um desejo no coração dele. Ele queria um patamar mais elevado, espiritualmente falando. Ele vai dizer no verso 30, ao que Cornélio lhe declarou. Declarou para quem? Para Kéfa e para aquelas pessoas que ali estavam quando ele mandou buscar em Jope. Vai lá e busca esse camarada, né? Porque esse mensageiro ordena. No verso 30 ele vai dizer, ordenou-lhe Cornélio, e ao ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Olha só, esse homem estava no caminho do avivamento. Ele fazia oração de contínuo, ele jejuava e praticava o quê? Boas obras. E não tinha sido discipulado, não tinha ouvido ainda a palavra do Pai na íntegra. Mas o Pai contemplou o coração de Cornélio, a vida de Cornélio, as ações de Cornélio. E dá ordem ao mensageiro do Chamaim, ele desce e fala, olha, o Pai está te contemplando, meu chapa. Há 4 dias que eu vejo você aí jejuando. Já há tempo que eu te observo você orando. E há tempo que eu te observo você fazendo boa obra, o verdadeiro amor, caridade, o amor próximo. Então, recebi ordem do Pai, estou conjecturando. E eu vim, meu filho. Agora é o seguinte, você precisa de alguém, você precisa chamar alguém para que ele te esclareça alguns detalhes que talvez você ainda desconheça. Foi quando ele mandou lá buscar Kéfas, e Kéfas veio, relutou, mas o pai estava no negócio, mostrou para ele que ele deveria seguir o conselho daqueles 2 soldados, que foi em busca dele, e ele chega agora, e no capítulo 30, verso 31, perdão, no verso 30 e no verso 31, Cornélio está relatando para ele o que aconteceu, a sua experiência individual. E aí, no versículo 32 em diante, agora a fala de Kéfas, a fala de Kéfa. Portanto, manda buscar em Jope Simão, também chamado por Pedro, e ele ia estar hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Cornélio está falando, ó, você está aqui porque o pai me orientou assim através do seu mensageiro. Quando chega no verso 44, depois que Pedro agora vai assumir a palavra, Pedro vai pregar o sermão, vai contar todo um contexto histórico a respeito de Yahushua, e quando Pedro já está falando ali, no verso 44 vai dizer, e aconteceu que quando Kéfas, Pedro, ainda pronunciava o que? Esta palavra, que palavra? Esta palavra, o Ruach Kadosh desceu de repente sobre todos que o ouviam a mensagem. A mensagem. Então, nós entendemos que, na verdade, esse avivamento ele começa com esse personagem que nós acabamos de citar aqui agora, Cornélio,
E através da vida de Cornélio, esse avivamento agora, ele se tornou coletivo. Eu vou citar aqui algumas passagens de avivamento que aconteceu em todo o contexto histórico das Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 e versículo 8. Quem é esse personagem que vai proporcionar esse avivamento? Felipe, avivamento em Samaria. É só ler. Pregou o evangelho em Samaria, resultando em conversões em massa e milagre, despertando uma cidade espiritualmente. Olha que avivamento! Olha que avivamento! Esse alcance dos nomes sagrados, esse alcance dessa verdade sobre Iau e Alcha foi um avivamento, irmão Gilsomar. Poucos notaram isso. O avivamento ele vai apresentar algumas características. Eu vou ler de novo, Atos 8. Se você pegar o verso 5 ao 8, você vai ler. Quem estava lá, irmão Roberto? Filipe pregou o evangelho em Samaria, resultando em conversões em massas e milagres, despertando uma cidade espiritualmente. Nós vamos despertar o nosso Brasil através de Iau e Alcha. Isso é um avivamento. Outro avivamento das Escrituras, no livro de Jonas, capítulo 3, 4 e 5, a pregação de Jonas sobre o juízo de Iau levou o povo de Nínive a se arrepender, causando um avivamento nacional. Aleluia! A mensagem de Jonas, a mensagem, você vê que o avivamento ele está através da obediência, do temor ao Criador e a mensagem. Qual a mensagem? A sua mensagem, irmão Roberto? Não, a mensagem do Evangelho do Reino. Avivamento em Nínive, trazendo salvação nacional. Outro avivamento, irmão Roberto, pode me dar uma referência? Posso. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 ao versículo 39. O avivamento que Elias, através do Ruado Pai, no Monte Carmelo. O que aconteceu lá no Monte Carmelo? Através da vida de Elial. 1 Reis, capítulo 18. O confronto entre Elial e os profetas de Baal levou o povo ao quê? A se voltar para o soberano, resultando em um avivamento espiritual. Quando ele sapecou aqueles profetas de Baal, o povo voltou, falou, é igual que desceu fogo do céu, não desceu? Outro avivamento que aconteceu, 2 Reis, capítulo 23, verso 1 ao 25. Um personagem chamado Josias liderou uma reforma espiritual em Judá, resultando em um grande despertar espiritual da nação. Outro avivamento espiritual, avivamento durante o reinado do rei Zedequias. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 21 e 23. A celebração do Persa foi prolongada por mais de 7 dias. Olha que avivamento! Quando o pai derramou Ruá, a festa estava tão boa que não foi só 7 dias de celebração. Durou-se quinzenas. O derramamento veio. Outro avivamento. Durante o governo de Neemias. Está onde? Neemias 8, versículo 10 e versículo 12. O arrependimento e a renovação da aliança com Iau. Começa com uma pessoa e pode se tornar coletivamente. E eu vou terminar aqui, eu podia falar de outros. Avivamento em Éfeso. Atos capítulo 19. A chegada de Shaul em Éfeso resultou
em uma grande transformação na cidade, com muitos abandonando práticas pagãs e se voltando para o evangelho do reino. Isso é avivamento. Está acontecendo um avivamento, ainda que seja pequenininho, possa ser a ponta do iceberg, no meio de nós está. A cada pessoa que nós alcançamos através da verdade, através da palavra, através do nome verdadeiro, Yau e Alcha, através do evangelho do reino, de compromisso, de entrega, de aliança, esses avivamentos têm acontecido. Avivamento que a Querrilar do Machia está experimentando é diferente do que falam de avivamento nos tempos de pedra. Não se ofenda, meus amados irmãos, das denominações, das placas denominacionais. Está acontecendo apenas no meio de vós um alvoroço, apenas uma agitação, apenas uma emoção eufórica. Avivamento faz que vidas sejam transformadas. Avivamento faz que vidas sejam diferenciadas. Avivamento te leva muito próximo do nosso Pai. Avivamento, nós abandonamos as práticas que são reprováveis aos olhos do Criador. Então, eu peguei aqui algumas situações e passei para os irmãos aqui do verdadeiro avivamento que foi promovido, claro, pelo nosso Abba Pai, como a irmã foi muito feliz, mais uma vez, falar com a ação do nosso Pai através do seu Ruá, usando uma pessoa individualmente e se transformou coletivamente. Muita gente é avivada. Se eu tiver avivado, irmão, se você tiver avivado, irmã Maria Pacheco, se você tiver avivado, irmão Josimar, irmão Lucas, a gente incendeia uma floresta. A gente consegue levar fogo, esse fogo que o Pai já derramou sobre nossas vidas, esse arder no coração de falar de Yau e de Alcha, de pregar a palavra, o genuíno evangelho do reino, não ter medo de confronto, não ter medo de falácia, não ter medo de julgamento, não ter medo. Isso é estar avivado. Isso é levar fogo para as outras pessoas. E fogo do Ruach Kadosh, não fogo estranho, como a gente tem visto na religião, na religiosidade, nos templos de pedra. Fico por aqui, meu amado irmão, alegre, cheio dessa presença, grato ao Pai, sentindo-me honrado por poder participar desses Verdades e Mentiras, falando do verdadeiro avivamento que o Pai espera da sua Querrilá nessas últimas horas que antecede a nossa volta para casa. E vou ainda ser mais profundo contigo. Eu creio, e não quero fazer da minha crença uma doutrina, mas eu creio que na véspera ou nas horas que vão anteceder esse arrebatamento que nós cremos, vai acontecer um avivamento. Se tiver faltando alguma coisa na minha vida, na sua vida, vai haver um avivamento que nós, aonde nós estivermos, nós vamos meter a cara no chão, nós vamos chorar, nós vamos nos escabelar, porque o Pai vai visitar a sua Querrilá de uma maneira sobrenatural para que nós possamos ter esse encontro com o Machia nas alturas. Eu creio muito nisso, meu irmão. Enquanto isso, o Pai está nos renovando, o Pai está nos conduzindo através do Ruach e através das nossas vidas. Nós podemos promover um avivamento dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, quer que onde estejamos. Fico por aqui, meus amados irmãos. Muito obrigado. Aleluia! É Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, nesse 10º episódio, o avivamento genuíno, tremendo demais. Acho que foi muito instrutivo esse episódio, porque eu mesmo estava no sentido de que, para ter esse avivamento, tinha que ter a comunhão, mas não só é necessária a comunhão. O irmão agora esclareceu, porque até mesmo um é capaz de incendiar essa floresta. Ele pode, chego pegando fogo, queimando,
como eu expresso muito, queimando, né? Queimando, e isso vai avivando todos os demais. Né? É claro que tem que ter essa recepção, às vezes há uma resistência, mas o fogo é tanto que a palha queima, né? A palha queima, louvado seja Yahweh. Que eu abençoe a todos, meus irmãos. Ficamos por aqui, é Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, nesse 10º episódio. Agradecemos a presença, a contribuição, aí os likes, e os comentários de todos, e também o compartilhamento, né, para ajudar que essa obra possa ir mais longe, alcançando mais vidas. Em nome de Yahshua Mashiach, que eu abençoe a todos, meus irmãos. Aquele abraço. Fiquem na paz. Satisfação e uma honra contar com sua presença até o final deste episódio. Fique certo de que o trabalho não acaba aqui. Contamos então com seu apoio, compartilhando e dando seu like e se inscrevendo, ativando o sininho. A todos os irmãos que se interessar em saber mais e quer pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Temos também o canal Virgens Prudentes, da irmã Vânia. Temos também, ainda pelo YouTube, canal Guerreiros Dial, com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, grupo Filadélfia Viva, um grupo de orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigílias. Um grupo abençoado que tem atividade o dia inteiro. Então, um grupo certo para quem está começando, que pretende fazer a sua imersão, e para aquele crente Aldim maduro que quer caminhar nos 4 pilares. Temos também pelo Facebook, só digitar na lupa Iau e Yausha, a salvação dos que creem, e você vai cair também no grupo forte ali do irmão Roberto Flávio, que está conosco, caminhando aqui. Louvado seja Yahweh. Temos ainda a obra da caridade, Grupo Afocate. Aponte sua câmera para o QR Code, que está aqui do lado, para a Pix, para ajudar os irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam do teu apoio. Fica uma observação, meus irmãos, todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Então, cada grupo é responsável pela sua obra. Tudo bem, meus irmãos? Então tá, ficamos por aqui. Um grande abraço, foi um prazer, um privilégio enorme contar com a tua presença. E não esqueça, sábado que vem tem mais. Aquele abraço, que eu abençoe.